Um instrumento desconectado significa que não houve um aviso na hora do choque no ar entre o voo 1907 e o jato executivo. Mas isso não explica outra questão importante. Porque, afinal de contas, as aeronaves estavam na rota de colisão? Para os investigadores, a resposta parece óbvia. Pelo menos um dos aviões devia estar na rota errada ou na altitude incorreta. Para descobrir quando e onde os erros foram cometidos, os investigadores estudaram o registro de cada voo do começo ao fim. Toda aeronave deve dar entrada de seu plano de voo junto ao controle de tráfego aéreo antes da decolagem. Os investigadores examinaram os planos de voo dos dois aviões e descobriram que o Legacy não seguiu seu plano original. O tráfego aéreo é organizado em um sistema de aerovias virtuais no céu. Aviões que utilizam a mesma aerovia são separados verticalmente. A separação exigida para aviões comerciais era de 2.000 pés, até há poucos anos. Hoje, a separação é de 1.000 pés em alguns países, incluindo o Brasil, graças à maior precisão da navegação moderna. Na aerovia UZ6 entre Brasília e Manaus, as altitudes pares são reservadas para os aviões rumo ao norte. As altitudes ímpares ficam com os voos com destino ao sul. O plano de voo do Legacy previa voar até Brasília a 37.000 pés para depois descer até 36.000 pés quando tomasse a direção de Manaus na aerovia UZ6. No ponto virtual conhecido como Terês, o aparelho deveria subir para 38.000 pés até o final da viagem. Mas os dados recolhidos na caixa preta do voo registram o Legacy a 37.000 pés durante todo o voo, até chegar ao ponto de colisão. Por que o plano de voo não foi obedecido? Por quê? Os pilotos dizem que a resposta é simples. Não foram eles que mudaram o plano de voo. Foram as autoridades brasileiras de tráfego aéreo. Neste ponto, muda o foco das investigações. Será possível que os controladores tenham cometido um erro que colocou o Legacy na rota de colisão com o Boeing? A Polícia Federal ouviu durante várias horas os controladores que acompanharam o voo do Legacy no dia do acidente. As transcrições dos depoimentos não apontam para um único erro, mas para uma longa série de passes errados. Os problemas começaram em São José dos Campos, antes mesmo do voo N600LX decolar. O plano de voo do Legacy foi acertado com a torre de controle de São José dos Campos, mas os controladores locais não têm autorização para aprovar planos de voo por conta própria. Eles precisam solicitar a autorização do Sindacta 1 em Brasília. Fala, São José. O Brasília, November 60. X-Ray Lima para Eduardo Gomes. São José, Eduardo Gomes. Solicitando o nível 370. Controladores de tráfego aéreo abreviam os níveis dos voos em suas comunicações. 370 significa 37.000 pés. Neste depoimento para a Polícia Federal, o controlador de Brasília, que conversou com São José, disse que não teve intenção de autorizar o Legacy a voar a 37.000 pés até o aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. O controlador de São José diz: eu passei a orientação exatamente como eu recebi de Brasília. Como quem diz: lavo as minhas mãos. Brasília mandou, eu passei. A transmissão dessa autorização, a forma como ela foi verbalizada e repassada, não deixou claro isso, que era uma autorização só até Brasília. E os pilotos receberam essa informação e aparentemente passaram então a considerar como nível único. Flight level 370. Um plano de voo, mesmo quando ele é aprovado por um sistema de controle de tráfego aéreo, ele pode sofrer modificações ao longo da progressão do voo. Então existe o plano de voo apresentado, existe o plano de voo em vigor, que é exatamente após a decolagem da aeronave. Os pilotos dizem ter entendido que o plano de voo em vigor era de 37.000 pés durante todo o trajeto até Manaus. Desde o início do voo, eles entraram em uma rota potencial de colisão. Mas com 3.000 quilômetros pela frente, haveria tempo de sobra e diversas chances para corrigir o mal-entendido. Afinal, o controle de tráfego aéreo estaria acompanhando o voo e manteria contato com os pilotos durante toda a viagem. Pelo menos, isso é o que deveria acontecer. November 600 X-Ray Lima, climb initially level 240, initially 240. Climb to flight level 240, November 600 X-Ray Lima. November 60. Os controladores de Brasília deram instruções ao Legacy enquanto o aparelho subia para a altitude de cruzeiro autorizada. Certamente, eles teriam chance para perceber o erro.
Aos 40 minutos de voo, o Legacy para de subir e mantém o nível. O número 370 à esquerda indica a altitude real do Legacy, 37 mil pés. O número à direita confirma que 370 cumpre com as determinações do plano de voo, pelo menos até o momento. Uma cruz indica a posição precisa do Legacy. O círculo em volta mostra ao controlador que o transponder do aparelho transmite sinais corretamente, como faz o sinal de igual entre as indicações de altitude. November 600 X-ray Lima, level flight level 370. Roger. Scott Ident, under radar surveillance, sir. O controlador de tráfego aéreo confirmou à aeronave que a partir daquele momento estaria prestando o serviço de vigilância radar. A partir deste momento, os pilotos do Legacy devem seguir as rígidas regras aéreas internacionais estabelecidas em níveis reduzidos de separação vertical. Estas regras determinam que eles não podem trocar de altitude sem autorização prévia do controle de tráfego aéreo, mesmo se o plano original de voo pedir uma mudança. Eles não iriam poder trocar de nível sem coordenar com o controle. Durante o voo, não haverá nenhuma instrução do Sindacta 1 para troca de altitude, e os pilotos também não irão solicitar troca de nível. A aeronave não mudou de nível de voo, nem foi alertada para mudar. Deveria haver uma mudança de nível, ou, se não fosse modificado, que o controle fizesse uma nova autorização dizendo, ok, está autorizado a partir desse ponto a continuar a voar no nível 370. Então não ocorreu nenhuma coisa nem outra. O Legacy ainda voa a 37 mil pés e entra em uma aerovia em altitude normalmente reservada para o tráfego que vem na direção oposta. Agora, certamente, o controle de tráfego aéreo verá o perigo. O Legacy voa neste momento contra o fluxo do tráfego rumo ao sul, mas os pilotos desconhecem que estão na rota de outro problema que tornará a situação infinitamente pior. Eles se aproximam da área conhecida pelos controladores como Buraco Negro. Com 1 hora e 4 minutos de voo, o jato Legacy, com 7 pessoas a bordo, sobrevoa Brasília a caminho de Manaus. Os pilotos acreditam, equivocadamente, que estão autorizados a permanecer a 37 mil pés. Minutos depois, o voo 1907 da Gol entre Manaus e Brasília entra na sua altitude de cruzeiro, também a 37 mil pés. 154 pessoas estão a bordo. Os dois aviões estão a 1 hora de um choque no ar, a menos que alguém perceba o erro fatal. Na tela do radar do Sindacta 1, os dados eletrônicos transmitidos pelo transponder do Legacy mostram claramente que o voo N600XL não está no nível correto. 370 indica sua altitude real. 360 diz ao controlador em qual altitude o aparelho deveria estar voando. Essa informação permanece na tela do controlador pelos próximos 7 minutos. Durante 7 minutos, ele realmente tinha uma informação de que, a partir daquele ponto, o plano de voo estava deixando de ser cumprido. 7 minutos para avisar, 7 minutos em aviação é muito tempo. Não é 7 minutos você tomando um sorvete. É muito tempo. Questionado pela Polícia Federal, o controlador de plantão afirma não ter visto a diferença. Naquela hora, ele tinha a atenção dividida entre 5 voos na sua tela. 7 minutos depois de Brasília, a oportunidade é perdida. A informação visual do controlador é trocada, porque é neste ponto que o transponder do Legacy para de transmitir. A tela do controlador exibe o sinal perdido de 2 formas. O círculo em volta da cruz desaparece e o sinal de igual muda para a letra Z. Mas o registro da altitude não desaparece. O sinal perdido do transponder é substituído instantaneamente pelo registro de altitude de outro sistema de radar. E naquele momento, o controlador perdeu aquela visualização e passou a ter uma informação errada do sistema. O sistema começou a mostrar para ele que a aeronave estava no 360. Como isso pôde acontecer? Isso foi possível porque no Brasil existem 2 sistemas diferentes de radares que enviam informações para o centro de controle. Um sistema detecta o avião ao emitir sinais e aguardar a recepção do seu eco. Esse é o chamado radar primário. Ele calcula com precisão a posição da aeronave e a direção do voo, mas só consegue fornecer uma estimativa aproximada de sua altitude. O outro sistema é o chamado radar secundário.
Ele é capaz de captar os sinais do transponder do aparelho, que envia informações precisas sobre a altitude, além de outros dados. O sistema brasileiro tem normas e procedimentos. O radar primário, ele não deve ser utilizado para separação de tráfego. Quando o transponder deixa de funcionar, apresenta mau funcionamento, o controle de tráfego aéreo deve estabelecer contato com a aeronave para se certificar do que está acontecendo. Entretanto, não houve a adoção de procedimentos imediatos para checar o funcionamento do transponder. O erro foi reforçado por outro fator nesta cadeia de eventos. No meio da confusão, acontece uma transferência de controladores no SINDEP.